Olá pessoal, estávamos um pouquinho sumidas, mas voltamos aqui para o nosso canal do YouTube para trazer um pouquinho mais de conhecimento e compartilhar um pouquinho desse amor que eu tenho pela bruxaria e por tudo isso que eu pratico, né, ao longo desses anos todos, né. Hoje eu quero trazer para vocês um pouco do conhecimento básico quando a gente está falando de celebrações dentro da bruxaria. Como vocês sabem, quando a gente está dentro de uma religião, dentro de uma doutrina, a gente acaba tendo como referência algumas datas específicas que trazem para nós um significado simbólico daquilo, né? Ou até algumas celebrações extremamente de ostentação, enfim, com qualquer outra pompa que aquele evento exige, né? Quando a gente pega dentro do cristianismo, vocês têm a celebração do Natal, celebração de Páscoa, de alguns santos e santas. Dentro do muçulmano tem outras celebrações, dentro do judaísmo tem outras celebrações e por aí vai. Bom, dentro da filosofia do paganismo e dentro das linhas de bruxaria não seria nem um pouco diferente disso tudo, né? A gente tem um calendário que a gente é muito específico, um calendário de celebrações, onde a gente vai olhar para todo o ano, por isso que é chamado de roda do ano, onde a gente vai olhar para todos os pontos e as partes importantes para cada um desses eventos, né? Então, quando eu vou mostrar aqui para vocês, quando a gente olha aqui esse materialzinho, a gente está olhando aqui a roda do ano. Quando você olha nesse eixo norte e sul, você vai ter a celebração dos grandes eventos de Sabá. Esses grandes eventos, eles vão acontecer exatamente na época de transição que você tem para inverno, para primavera, para verão e para outono, tá? Isso é o que acontece dentro dos sabás. Os sabás, então, acontecem dentro das celebrações das nossas mudanças e estações de ano. É realmente um marco decisivo, onde eu estou saindo de um período, por exemplo, se a gente tomar como referência a região norte do nosso planeta, as partes frias, as partes com gelo, as partes onde tem um tipo de vegetação, um tipo de introspecção, países que ficam no escuro, que não vê a luz do sol durante muito tempo. Eu estou fazendo uma transição para um período de primavera, onde eu vou ter o quê? Flores, vidas, enfim, a vida animal também saindo a campo, outras espécies que ficam em dormência nesse período e que passam a sair para esse período para poder ter a germinação das flores, das plantas. Então, tudo que determina processo de corte dentro de uma estação do ano, a gente chama de sabá. Dentro do inverno, a gente tem o que se chama Yuli, que obviamente, vai variar muito de celebração, da data da celebração, conforme o hemisfério no qual você está. Então, se você está no hemisfério norte, você vai trabalhar entre 21 e 22 de dezembro, ou então no hemisfério sul, a gente trabalha dentro do dia 21 de junho. Quando você olha aqui, passo todo esse período aqui e entro em transição para o que eu chamo aqui de Ostara, né? Que é a entrada da minha primavera. Então, na minha primavera, eu vou ter para o hemisfério norte, de 21 a 22 de março, ou então, no hemisfério sul, eu vou ter 21, 22 de setembro. Então, eu estou entrando de um período de secas, de um período de dormência, para entrar num período de florescimento, de nascimento e de germinação. Então, vocês já conseguem começar a fazer as associações, como que cada uma dessas celebrações vai impactar a partir daquele novo ciclo que está começando. Continuo vindo aqui dentro do meu sabá e eu vou entrar aqui no que a gente chama de verão, que é o meu sabá de verão, conhecido como Lita, certo? No hemisfério norte, a gente tem a data de celebração de 21 de junho, ou então no hemisfério sul, também entre 21 e 22 de dezembro. Quando eu entro nessa transição, aqui eu tenho meu pico de produção, né? Quem entende um pouco mais quando a gente fala questão de plantas, né? Quando a gente entra nesse período de primavera, a gente tem a germinação, a gente tem o aparecimento de flores, a gente tem a polinização, a gente tem os insetos que fazem a polinização. E acontece o quê? A fecundação dessas plantas. A partir disso, tem-se um ciclo de produção de alimentos, aonde eu vou entrar no verão, que é onde eu vou ter o quê? O meu alimento maduro, né? Então, as plantas entram em fase de maturação e nesta fase de maturação, o alimento começa a estar pronto para ser colhido. Então, aqui é onde eu tenho meu pico de produção, de colheita, para a colheita. Continuo me movendo aqui nesta linha e eu vou entrar o quê? Na celebração de outono, que a gente chama
de Mabon. Então, aqui para o hemisfério norte, eu vou ter de 21 a 22 de setembro e no hemisfério sul, em março, 21 a 22 de março. E aqui é realmente quando você entra no estado de velhice da planta, vamos dizer assim. Ela começa a perder suas folhas, ela começa a perder, né, a ficar mais miudinha, ela começa realmente estar focada num mecanismo de sobrevivência, que é a manutenção das suas raízes, que é a manutenção da sua estrutura que está no solo, não tanto gastando energia para produzir folhas ou flores ou produzir alimento. É uma época que ela realmente está se preparando para entrar neste novo ciclo do quê? De dormência, ok? Tudo que a gente vê aqui em verde é o que nós celebramos então dentro dos sabás, que são as grandes festividades. Na sequência, a gente vai entrar nos esbás, tá? Não são todas as doutrinas pagãs que fazem a celebração dos esbás, mas a grande maioria faz, né? Dentro da celebração dos esbás, a gente tem muito a simbologia de celebrações muito relacionadas também a épocas lunares, né? Dentro de períodos de pós-lua nova, ou no período de lua nova, pós-lua cheia, ou então no período de lua cheia, vai depender muito. E a gente tem muito essa celebração, porque ela realmente faz essa conexão entre esses dois grandes quadrantes que trazem aqui essas mudanças bruscas. Aqui, quando você olha no quadrante norte e sul, você está olhando norte, sul, leste, oeste, você está olhando realmente quadrantes de mudanças bruscas. Eu vou ter uma mudança, eu estou saindo do inverno e estou indo para a primavera, estou saindo da primavera e estou indo para o verão, e assim sucessivamente. Quando eu estou trabalhando nesta entre-sazonalidade aqui, eu estou trabalhando o quê? Períodos aonde eu vou trabalhar uma mudança energética. O que vai acontecer entre esses períodos? Quando você está falando do inverno para a primavera, o que eu estou recebendo? Luzes. Eu estou entrando num período luminoso. Eu estou entrando num período onde alguns países no hemisfério norte ficam totalmente às escuras, passam a receber a luz do sol. E eles vão ser capazes de começar a gerar transformação, a gerar vida, a incentivar plantas no solo, a fazer os animais saírem, o homem sair também para caçar e por aí vai. Nesse período a gente tem o que nós celebramos de Imbolc, né? Que ele ocorre aqui de 1 a 2 de fevereiro ou então dia 1º de agosto no hemisfério sul, ok? Quando a gente entra aqui dentro desse período de primavera, indo para o verão, o que eu falei para vocês que acontece aqui com as plantas é o que a gente chama de período de fertilidade, que realmente é onde você vai ter a fecundação das plantas, polinização, produção de frutos e grãos. As plantas vão estar todas ali, ó, ativas e prontas para começarem a gerar resultado, produto, alimento. Então, é o que a gente chama de período de fertilização. Então, se você pega aqui Beltane, que agora no hemisfério norte aconteceu dia 1º de maio, e nós temos aqui no hemisfério sul, que acontece dia 1º de novembro, ele é um período que corresponde a um período de fertilidades. Então, aqui realmente tem uma transição e um ponto muito importante de mostrar o que foi que aconteceu aqui de germinação, de florescimento, de polinização, onde vai gerar realmente o resultado de colheita, né? De fertilidade, de frutos, de coisas, de volume, de abundância. Quando a gente entra na outra transição que nós temos aqui de verão para o outono, nós estamos entrando aqui num período que a gente chama de, essa palavra eu acho super difícil de falar, que é Lugnasad. Nunca sei falar, gente. Eu só falo Lamas, que é muito mais fácil. Então a gente tem aqui a celebração de Lamas, onde você vai ter aqui realmente um período de colheita. Quando a gente está falando de verão para outono, é o que eu acabei de falar. A gente teve aqui o nosso pico de produção e aqui eu preciso que seja feita a colheita. Então o homem vai colher os frutos, os grãos, os animais que são, né, de caça, vão ter caçado, vão ter feito seus estoques, porque ele está se preparando para um período onde vai ficar cada vez mais escasso até entrar numa escassez total, né? Então ele vai se preparando nesse período, que é o período de colheita. E aqui a nossa celebração de Lamas é do dia 1º de agosto para o hemisfério norte, ou então dia 1º de fevereiro no hemisfério sul.
Depois disso, a gente vai entrar na última transição, que é o que eles chamam de Ano Novo. Então, que é Samhain. Para o hemisfério norte, apenas fazendo um paralelo, a gente tem que é o calendário de Halloween, dia 31 de outubro, né? Então, na teoria, o Halloween é celebrado como o dia dos mortos, é um dia de ano novo. Deixe que os mortos façam as suas celebrações junto dos mortos e eu celebro a vida aqui dentro do meu ciclo, da minha vida, e eu estou me preparando para este período de novo ciclo no qual vai começar a partir de então. E aqui no hemisfério sul, você tem uma celebração dia 30 de abril. Então vocês percebem que tem todo um significado de transição, não somente, né? A gente tem aqui, obviamente, os principais pontos de celebração, porque a gente está falando em pontos marcantes de mudanças de estações de ano, porém aqui a gente também tem as celebrações e os significados. São significados de cada uma dessas transições e o como elas são importantes e qual a energia que eu consigo trabalhar durante esses períodos, o que vai me trazer de resultado, o que vai me trazer dentro de um ritual aplicado nessa fase, qual é a visibilidade, qual é a importância, qual é talvez o significado deste meu trabalho para este período. Adianta eu querer fazer um trabalho de prosperidade, onde eu vou gerar muita abundância, ao querer expandir volume num período um pouco às vezes mais introspectivo, entre um outono e um inverno. Vai ter resultado? Obviamente a gente tem, mas talvez o resultado não seja tão expressivo conforme se você fizesse entre um período de primavera e verão. Então a gente tem que começar a ter essa noção e esse conhecimento de como são feitas as celebrações, os significados dessas celebrações, entender a força e a energia de cada um deles, para que então vocês possam aprimorar cada vez mais as práticas de vocês, os rituais, os feitiços, as celebrações, as preces, as meditações, como que vocês vão trabalhar dentro dessas celebrações e destas energias que estão circulando neste exato momento ao nosso redor, no seu dia a dia, para que a sua vida seja cada vez melhor, para que você tenha um comportamento cada vez mais assertivo, um comportamento mais adequado, um comportamento cada vez mais humilde e humano, ok? A ideia hoje é a gente trazer um pouquinho a respeito dessa roda do ano, eu não tinha falado dela aqui ainda, mas a ideia é trazer um pouco para que vocês comecem aí, colocar no calendário de vocês, talvez projetos de viagem, projetos de celebrações, fazer um coaching com as amigas, ou então fazer início de um projeto, fazer um lançamento aí numa data que talvez valha mais a pena e que tenha um poder e uma força de energia um pouquinho diferenciada, tudo dentro daquilo que você projeta para o seu futuro e para a prosperidade das suas ações, ok? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.